A peregrinação é uma obediência acompanhada por outras obediências. Por certo, todos os louvores são de Alá, louvamo-lo e pedimo-lo ajuda. E imploramo-lo perdão. E buscamos refúgio em Alá contra o mal de nossas almas e contra as nossas más obras. Aquele a quem Alá guia não terá descaminhador, e aquele a quem ele descaminha não terá guia algum. E testemunho que não existe Deus senão Alá, só ele não tem parceiro. E testemunho que nosso profeta, Muhammad, é seu servo e mensageiro. Que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, sua família e seus companheiros de forma abundante. Amabad, temei a Alá, ó servos de Alá, como se deve temê-lo, e observai-no em segredo e em conversas privadas. Ayyuhal Muslimun, Alá, o Altíssimo, criou a criação para adorá-lo, e ordenou-lhes que o obedecessem, e proibiu-lhes de desobedecê-lo, e impôs-lhes deveres obrigatórios que variam em mérito, sendo alguns mais amados por ele que outros. E uma das maiores obediências e das melhores formas de se aproximar de Alá é a peregrinação à casa sagrada de Alá, que é um dos pilares do Islã e um dos seus fundamentos grandiosos. Foi perguntado ao profeta, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, qual é a melhor das ações? Ele disse: a fé em Alá e em seu mensageiro foi dito. E depois o quê? Ele disse: o combate no caminho de Alá foi dito. E depois o quê? Ele disse: uma peregrinação aceita. Narrado por Al-Bukhari e Muslim. Alá jurou pelo tempo em que ela ocorre. Então ele disse: e pelas 10 noites. Al-Faraj 2. E jurou pelo lugar onde é realizado. Então ele disse: juro por esta cidade. Al-Balad 1. E ele escolheu, glorificado seja, a melhor de suas terras e a mais amada por ele, para que se realizem em suas planícies os rituais da peregrinação, e não se circunda em nenhum lugar da terra, exceto ao redor da sagrada Kaaba. E é um dever obrigatório e um ato de devoção o profeta, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele. Ó homens, Alá vos prescreveu a peregrinação, então realizai-a. Narrado por Muslim. Suas virtudes são sucessivas sobre o peregrino, desde o momento que ele entra nos rituais da peregrinação, e quando ele responde ao chamado, todos os seres, secos ou úmidos em toda a terra, respondem em uníssono o profeta, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele. Não há quem responda ao chamado, sem que tudo à sua direita e à sua esquerda, sejam pedras, árvores ou terra, também responda, há de que a terra se esgote daqui e dali. Narrado por Ibn Maia. Por meio dela, as manchas dos pecados e erros são apagadas. O profeta, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele. A peregrinação apaga o que veio antes dela. Narrado por Muslim. E ela é uma purificação para os peregrinos dos pecados, desde que ele esteja livre de todos os pecados, do ato sexual e de suas provocações. O profeta, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele. Quem realiza a peregrinação por Alá, sem se envolver em obscenidades ou transgressões, retorna como no dia em que sua mãe o deu à luz. Narrado por Muslim, Sheikh al-Islam. Que Alá tenha misericórdia dele. Disse: a expiação às vezes é para os pecados menores e, outras vezes, para os maiores, dependendo do equilíbrio das ações. E um único tipo de ação pode ser realizada por alguém de uma maneira que demonstre total sinceridade e devoção a Alá, e assim Alá pode perdoar grandes pecados por causa dela. E os peregrinos são os convidados de Alá que vêm até ele em busca de sua honra. O profeta, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele. Os convidados da Alá são 3. O guerreiro pela causa de Alá, o peregrino e o que faz a Umrah. Narrado por An-Nasa. E Alá se orgulha de seus anjos com os peregrinos. O profeta, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele. Não há dia em que Alá liberte mais servos do fogo do que no dia de Arafá. E por certo ele se aproxima e em seguida se orgulha deles perante os anjos. E diz: o que esses desejam? Narrado por Muslim Ibn Abd al-Barri. Que Alá tenha misericórdia dele. Disse: e isso indica que eles foram perdoados, porque ele não se orgulha daqueles que cometeram erros e pecados, exceto após o arrependimento e o perdão. E quem realiza a peregrinação, cumprindo todos os seus pilares e obrigações, com sinceridade de intenção e sem misturá-la com qualquer pecado, terá como recompensa o paraíso.
A peregrinação aceita não tem outra recompensa senão o paraíso. Narrado por Al-Bukhari e Muslim. A peregrinação é uma obediência acompanhada por outras obediências. Cheio de benefícios, lições e sinais, Alá, glorificado seja Ele, disse, para presenciar certos benefícios seus. Al-Hajj 28. Al-Qurtubi, que Alá tenha misericórdia dele, disse, eles obtêm benefícios, como os rituais, o comércio, o perdão, benefícios tanto neste mundo quanto no próximo. E o maio de seus benefícios é o que os servos se aproximam em sua peregrinação, mostrando o monoteísmo em seus rituais e mostrar a dedicação exclusiva a Alá em seus atos de adoração, entregar-se completamente a Ele com devoção e submissão. Alá, glorificado seja Ele, disse, e completai a peregrinação e a Umá por Alá. Al-Baqarah 196. E a declaração da unicidade de Alá na peregrinação é o lema de seus participantes. E com isso eles são honrados. Eis-me aqui, ó Alá, eis-me aqui. Eis-me aqui, não há parceiro para ti. Eis-me aqui! Por certo, o louvor, todas as bênçãos e todo o reino são teus. Não há parceiro para ti. Narrado por Al-Bukhari e Muslim, Sheikh al-Islam, que Alá tenha misericórdia dele, disse, a peregrinação é fundamentada na humildade e submissão a Alá, e por isso é especificamente chamado de ritual de devoção. E a peregrinação é um objetivo para alcançar o seguimento e a imitação do profeta. Que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele. Não há rituais ou adoração exceto conforme a sua orientação. O profeta, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, para que tomais de mim os vossos rituais, pois não sei se farei a peregrinação novamente após esta. Narrado por Muslim, e seguir o exemplo é um sinal de sinceridade, fé e amor. Alá, o Todo-Poderoso, disse, dize, se amais a Alá, segui-me. Alá vos amará e vos perdoará os delitos. E Alá é perdoador, misericordiador. Ali Imran 31. E toda a adoração contrária à sua orientação, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, não será aceita por Alá. O profeta, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, disse, quem realiza uma ação que não está de acordo com a nossa ordem, ela será rejeitada. Narrado por Muslim. E o muçulmano se apega à sua religião e se distancia com sua alma das práticas e comportamentos da ignorância, e na peregrinação a confirmação disso. Repetidamente Ibn al-Qayyim, que Alá tenha misericórdia dele, disse, a lei islâmica estabeleceu o propósito de se opor aos idólatras, especialmente nos rituais. E vestir-se com o ihram é um convite para a alma resistir aos desejos mundanos. Portanto, sem usar roupas costuradas, sem aplicar perfume, sem cortar as unhas e sem realizar contratos de casamento. E nele desaparecem as diferenças das ostentações do mundo, e as pessoas aparecem iguais, sem distinção em sua aparência, pois as vestes de todos são como vestes mortuárias. E na peregrinação, a humildade perante Alá e suas criaturas, e reconhecimento de que a grandeza pertence somente a Alá, glorificado seja Ele, e a declaração disso é feita através do takbir durante o apedrejamento e a circundação da Kaaba, e no dia do sacrifício e nos dias de Tashrik, para que os corações permaneçam ligados a Alá, purificados de tudo além dele. Na peregrinação, a grandeza do Islã se manifesta na unificação das nações na verdade, e na união delas em torno da palavra do Islã. Elas se dirigem a um único local, invocam um único Senhor, seguem um único profeta e recitam um único livro. E nela, as barreiras de raças, línguas, terras e cores desaparecem, e nela se evidencia o equilíbrio da piedade e da fé. Ó homens, por certo nós vos criamos de um varão e de uma varoa, e vos fizemos como nações e tribos, para que vos conheçais uns aos outros. Por certo, o mais honrado de vós, perante Alá, é o mais piedoso. Al-Hujurat 13. E nela, os muçulmanos se unem e os laços de amor entre eles se fortalecem, mostrando à humanidade a grandeza e a excelência do Islã e a dignidade desta nação e sua elevada posição. Alá, glorificado seja Ele, disse, e pôs-lhes harmonia entre os corações. Se houvesses despendido tudo o que há na terra, não lhes haverias posto harmonia entre os corações, mas Alá pôs-lhes harmonia entre eles. Al-Anfal 63. E os peregrinos se aproximam de seu Senhor ao aumentar a lembrança de Alá.
Exaltado seja ele, sempre que permanecem ou viajam, e quando eles sobem ou descem, mas ele permanece ao lado deles. Mesmo depois de concluírem seus rituais, Alá, exaltado seja ele, disse: e quando houverdes encerrado vossos ritos, então, lembrai-vos de Alá, assim como vos lembráveis de vossos pais, ou mais veementemente em lembrança. Al-Baqarah 200. Ibn Al-Qayyim, que Alá tenha misericórdia dele, disse: os mais virtuosos em cada ato são aqueles que mais se lembram de Alá nele. E os melhores peregrinos são os que mais se lembram de Alá. E a beleza dos peregrinos reside em mostrar a beleza de seus caracteres. Alá, o Todo-Poderoso, disse: e quem nele se propõe a peregrinação, então não haverá união carnal, nem perversidade, nem contenda na peregrinação. Al-Baqarah 197. E entre as boas ações na peregrinação está alimentar os necessitados, espelhar a paz, falar com gentileza e tratar as pessoas com bondade. E tratar os peregrinos com bondade é uma adoração que traz múltiplos benefícios. Mujahid, que Alá tenha misericórdia dele, disse: acompanhei Ibn Umar em uma viagem para servi-lo. Ele, por sua vez, me servia. Ibn Rajab, que Alá tenha misericórdia dele, disse: e muitos piedosos predecessores costumavam impor como condição aos seus companheiros de viagem que os servissem, visando aproveitar a recompensa disso. E a escuridão da Pedra Negra é um lembrete para os servos do mal dos pecados, mesmo sobre objetos inanimados, e o impacto dele sobre o coração é ainda mais profundo. O profeta, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, disse: a Pedra Negra desceu do paraíso, sendo mais branca que o leite, mas os pecados dos filhos de Adão a escureceram. Narrado por Tirmizi. Na peregrinação há uma educação da alma e um treinamento para abandonar os desejos. Então, o peregrino deixa de lado algumas coisas, como usar roupas costuradas e aplicar perfume. E quem se abstém das proibições do Irã durante a peregrinação, é incumbência dele se abster de desobediências em todos os momentos e lugares. E nela há um incentivo para o aperfeiçoamento da ação e uma demonstração da importância do tempo. Pois, com o pôr do sol, a movimentação de um local para outro e a transição de um ritual para outro, sem que uma ação preceda a outra, é um sistema organizado na vida e nos rituais, do qual se baseia na sinceridade e no seguimento. E o peregrino contempla a humilhação de Iblis no local de apedrejamento, quando ele apareceu diante de Ibrahim, que a paz de Alá esteja com ele, 3 vezes, para impedi-lo de obedecer ao comando de seu Senhor de sacrificar seu filho Ismael. Então o amigo íntimo de Alá o apedrejou, humilhando-o e demonstrando inimizade contra ele. E o retorno de sua aparição ao amigo íntimo é um lembrete para nós de que Iblis continua a sussurrar para os filhos de Adão em várias ocasiões. E quem respondeu ao chamado da peregrinação com a unicidade de Alá e o magnificou no Eid, deve cumprir sua promessa com Alá, não invocando ninguém além dele, e não recorrendo a ninguém além dele, e não circundando senão ao redor da Cabá. Alá, glorificado seja ele, disse: e os que invocais além dele não possuem sequer uma película de caroço de tâmara. Fatir 13. E quem se volta para Alá, ele o ajuda. Alá, glorificado seja ele, disse: e aos que lutam por nós, certamente guiá-los-emos a nossos caminhos. E por certo Alá é com os benfeitores. Al-Ankabut 69. E não há ninguém dentre os muçulmanos que não anseie por ver a Kaaba e circundá-la. As pessoas a buscam de todas as direções e terras, pois ela há o centro do Islã mais grandioso. É lá que as multidões se reúnem em resposta ao chamado de seu pai Ibrahim. E os corações dos muçulmanos continuam a ansiar pela casa sagrada, ansiando vê-la, circundá-la e dedicar-se a ela. Wabad ayyuhal muslimun. Os momentos da peregrinação são preciosos e suas horas são valiosas. Alá, o Todo-Poderoso, disse: e aos que lutam por nós, certamente guiá-los-emos a nossos caminhos. E por certo Alá é com os benfeitores. Al-Ankabut 69. E ela é um lembrete para nos prepararmos para a partida para a derradeira morada. O peregrino deixa sua riqueza e sua família para partir para a peregrinação, que é o último dos pilares do Islã e é realizado no último mês do ano. E o profeta, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, praticou-a em seus últimos dias de vida,
E o ato de vestir o Ihram é um lembrete das mortalhas, e o encontro dos servos e a permanência nos locais sagrados lembram a reunião deles. No dia da ressurreição, diante de Allah, busca o refúgio em Allah contra o Shaitã, o amaldiçoado, e noticia aos homens a peregrinação. Eles te virão a pé ou montados em todo magro camelo, vindo de cada desfiladeiro distante. Al-Hajj 27. Que Allah abençoe a mim e a vós. Segundo sermão, todos os louvores são de Allah por sua bondade, e somente a Ele é direcionado o agradecimento por seu sucesso e generosidade. E testemunho que não existe Deus senão Allah. Só Ele não tem parceiros, exaltando sua grandeza. E testemunho que o nosso profeta, Muhammad, é seu servo e mensageiro. Que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, sua família e seus companheiros, e que ele conceda abundantes saudações de paz. Ayyuhal Muslimun, quem está impedido de realizar boas ações é considerado parceiro de quem as realiza, desde que sua intenção seja sincera, e às vezes, aquele que avança com o coração supera aqueles que avançam com seus corpos. E quem perdeu o tempo de permanência em Arafá, então deve se dedicar a Allah com os direitos que ele lhe ensinou. E quem não puder passar a noite em Muzdalifá, então deve fortalecer sua determinação para obedecer a Allah. E para ele foi prescrito jejuar no dia de Arafá. O profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, disse: o jejum do dia de Arafá, eu espero de Allah que expie os pecados do ano anterior e do ano seguinte. Narrado por Muslim. Então, participai com os peregrinos nestes 10 dias com súplicas, Tahleel, Takbir, Tahmid e todos os tipos de lembrança de Allah, e aumentai essas práticas sempre que possível. O profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, disse: não há ação em dias melhores do que nestes 10 dias. Disseram: nem a luta no caminho de Allah. Disse: nem a luta no caminho de Allah, exceto um homem que saiu arriscando a si mesmo e seus bens e não voltou com nada. Narrado por Al-Bukhari. E aproveitai as temporadas de adoração antes que elas se esgotem, pois a vida é uma oportunidade valiosa, e os dias são contados, e as vidas são curtas. Em seguida sabei que Allah vos ordenou